Vamos para mais uma gravação da segunda temporada do podcast Maternando no Espectro. Eu estou muito feliz porque hoje estou de corpo presente aqui na gravação, que nem sempre eu consigo estar presente nas gravações tanto como eu gostaria. E hoje eu tenho duas convidadas aqui que eu estou me sentindo muito honrada, porque é um tema muito importante que a gente vai abordar, que tanto a experiência profissional da Aline quanto a experiência materna da Cássia, a gente vai poder falar sobre um assunto que eu acredito que muitas famílias desconhecem e muitos profissionais também, que eu vou deixar o tema para a Aline falar, porque foi ela que escolheu. Então, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Patrícia. Eu criei o Maternando no Espectro quando eu recebi o diagnóstico do Dudu, meu filho de 3 anos. Eu já tinha o diagnóstico da Helena, que hoje tem 6 aninhos. E eu também tenho o Davi, com 7 anos, sem nenhum diagnóstico. E eu criei o Maternando no Espectro. Um dos objetivos é esse, é trazer mais conscientização, é trazer mais informação em relação ao autismo. E o podcast é para isso também. Então, eu vou deixar as gurias se apresentarem. Aline, primeiro. Olá, então, muito prazer também estar aqui com vocês, com duas mulheres incríveis. E é um privilégio também poder estar aqui falando mais sobre esse assunto, que ainda é um assunto de pouco conhecimento de muitas famílias e também a própria formação da fisioterapia vem se mudando, assim, por se ver a necessidade e a importância da fisioterapia no autismo. Então, hoje poder trazer isso e a gente conversar, né? Porque vai ser uma conversa e trocar experiências, vai ser um momento muito bom e que a gente possa estar contribuindo para mais pessoas poderem estar tendo acesso a tudo isso. Eu sou a Cássia, sou mãe atípica do Matias. No momento estamos com 4 anos e 5 meses. Tá fazendo fisioterapia faz 1 ano e meio, né, Aline? Então, para mim também é um prazer, gurias, estar aqui com vocês. São pessoas que eu admiro muito, vocês sabem. E estar aqui podendo dar o meu relato, a minha experiência, meu olhar de mãe, né? Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Estou muito feliz. E tu tá desde o café. O primeiro café do Maternando no Espectro, tu tá presente. Então, assim, virou uma grande amiga também. E já me passou muita coisa. Hoje, muita coisa do que eu sei sobre o autismo foi graças a ti, Cássia. Então, para mim, assim, ó, eu vibrei quando vocês duas me falaram que poderiam participar hoje. Então, hoje vamos abordar sobre o tema, gurias, quando indicar a fisioterapia no autismo. Eu acho que a Aline hoje vai poder dar uma aula para quem estiver assistindo essa gravação. Para mim também. Trouxe caderno, caneta, tudo para anotar aqui. Porque, assim, vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Eu estou muito como leiga aqui no assunto para aprender. Porque eu acho que todos nós, como disse a Vanessa na outra gravação, ela disse a gente deve se culpar menos, porque a gente está num constante conhecimento, né? A gente está sempre aprendendo. Aprendizado. Isso. Então, eu vou deixar a Aline falar, porque, assim, eu deixaria falar 2 horas, 3 horas, dar uma palestra aqui para nós, porque o assunto é muito, muito importante mesmo. Vamos abordar de uma forma, né, que seja bem acessível para todos e também que vocês possam ir me perguntando conforme a gente for conversando, né? Olhar de mãe, né? Que é muito importante. E para falar mais sobre o tema, quando indicar fisioterapia no autismo, eu vou passar para a Aline, que é a nossa profissional convidada. Pode falar, Aline. Vou deixar de se apresentar melhor. Certo. Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, né, novamente. E, então, eu vou falar hoje sobre a fisioterapia no autismo, quais são as indicações e também entender um pouco, né, por que a atuação da fisioterapia no autismo é importante. A minha formação, então, é em fisioterapia, me formei aqui na UFN, fiz o mestrado em Ciências da Saúde e, desde então, comecei a buscar as minhas formações para aperfeiçoamento no atendimento de crianças. Então, eu fiz o curso do Bobat, fiz também o curso do Pedia Suite, que é um protocolo intensivo, e fiz a pós-graduação em fisioterapia neurofuncional na URGS. E depois, então, quando eu entrei
comecei a atender mais diretamente crianças com autismo, eu busquei a formação em ABA e estou nos últimos meses, então, da minha pós-graduação em ABA. Pro lado? Uhum. Então, eu trouxe, assim, eu fiz uma pesquisa bem simplória mesmo, só para que a gente pudesse visualizar que, por que, né, que a fisioterapia agora que está sendo tão falada sobre a fisioterapia no autismo. Porque realmente, se a gente for pegar os últimos anos, lá em 2004, a quantidade de artigos publicados era muito menor do que a gente tem hoje. Então, isso mostra que começou-se a buscar e a estudar mais, e a partir desses estudos se vê realmente o quanto que a atuação da fisioterapia tem resultados que são importantes e que é preciso que seja indicado e é preciso aumentar o conhecimento sobre tanto os profissionais como também essa divulgação que a gente está fazendo de quando e por quê, né? Então, o aumento do número de estudos nos mostra que é muito recente, né? 2004 começou-se ali, né, com um número bem pequeno de estudos nessa área, e nos últimos anos, aí 2023 já muito mais que quadruplicou o número de artigos. Então, agora a gente tem 1.400 no último ano. Esse ano, se a gente for contabilizar, vamos ver, eu acho que vai bater os 2.000 estudos, porque é um assunto que vem sendo pesquisado e vem apresentando resultados que a gente precisa levar para a prática clínica, né? Dá para passar? Uhum. Então, a grande questão que às vezes ainda é visto, né, a fisioterapia muito como a reabilitação. Só que a gente sabe, né, na nossa formação como fisioterapeuta, a gente já estuda que a gente não está ali só para reabilitar, a gente também atua sobre a promoção e sobre a prevenção na área da saúde. Só que ainda tem muito esse olhar, né, do fisioterapeuta atuando só para reabilitar. E quando a gente trata do autismo, muitas vezes a gente não está reabilitando a criança, a gente está promovendo e prevenindo alterações, né? E principalmente promovendo qualidade de vida. Então, é diferente a fisioterapia, principalmente que eu comecei atuando ali mais na área da fisioterapia neurofuncional, com paralisia cerebral, que são crianças que têm lesões que impedem o movimento, é muito diferente da fisioterapia que a gente atua no autismo, que não é para reabilitar um movimento, e sim para melhorar a qualidade daquele movimento, para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. E aí, né, por favor, vamos também trocando e conversando, né, que esse momento é para que a gente possa, né, trocar. Agora vai vir algumas imagens e aí a gente pode ir vendo, assim, o que vocês observam das crianças e tudo mais. Então, qual que é a grande questão? Quando que a fisioterapia é indicada no autismo? Então, a grande questão é, com certeza, né, pelos estudos e tudo, é a questão do tônus baixo, a questão da hipotonia. Então, até esse estudo aí, recentemente eu também divulguei nas redes sociais, que ele traz que de 50% a 79% das crianças com autismo, elas têm hipotonia muscular. A gente tinha que ter um estudo que diga quantas dessas crianças fazem fisioterapia. Seria importante. Porque, na realidade, o que a gente conhece é muito pouco, né? Então, assim, se a gente for observar as imagens, assim, quais são alguns alertas, né? Aquela criança que fica muito tempo no chão, que quando tá sentada tá sempre com a mãozinha do lado, porque não consegue se sustentar. Quando senta ali, a criança com o computador mostra, quando senta fica com a coluna mais cifótica, que é com esse Czinho, né? Não consegue retificar a coluna. E aí a Cássia pode relatar, porque quando a gente começou, no caso do Matias, era muito a questão do deitar, né? Aline, me corrija se eu estiver errada, mas o corre-corre também, não é? Sim. Tipo, eu aprendi isso com o tempo, que o meu filho corria muito. Tanto que antes de saber que ele era autista, eu desconfiava, nossa, ele é hiperativo, porque ele corria muito. E depois, enfim, eu descobri que não, que ele corria. Claro, tem questões sensoriais envolvidas também, mas muito em função da hipotonia dele, porque ele não sustenta o corpo dele para ficar parado. Ele não tem tônus para ficar parado, então ele corre. Era o que ele sabia fazer, né?
Uhum. No caso do Dudu, essa primeira imagem aí, de brincar deitado. Muito brincar deitado. E no nosso caso, pela ignorância, tu acha que tá tudo bem, né? Brincar deitado, gosta de sentir o chão, o piso frio e tudo mais. E tu não vê nenhum problema nisso, sabe? Até chegar numa profissional que nem a Aline, até chegar num profissional que te alerta que não tá tudo bem. Exato. Ou a gente chega assim, a gente, como diz, bota tudo na conta do autismo. Ele tá ali olhando, ele tá fazendo uma busca visual, né? Ele tá correndo, é sensorial, né? A gente acaba... ele tá deitado no chão, é porque ele quer sentir, é o tato, né? E as coisas vão indo. No nosso caso, quando a gente fechou o diagnóstico do Matias, a médica, na época, pediu, faça uma avaliação com a fisioterapeuta. Ok. Saímos de lá, a gente tinha muitas coisas para fazer, corri atrás de plano de saúde, enfim. O que eu fiz? Deixei a físio. Porque eu pensei assim, olha, ela quer, certo, para um desencargo de consciência, eu pensei, né, na minha ignorância, porque ele andou no tempo certo, ele sentou no tempo certo, ele rolou, ele, tipo, motoramente, ao meu olhar de mãe, tava tudo ok, né? E a gente acaba se preocupando muito com o fato de, nossa, ele não consegue se comunicar, né? E aí esquece o resto. E aí, quando nós retornamos da consulta, eu lembro que a médica nos sinalizou, e aí, fizeram? E eu, não, ainda não. E ela, tem que fazer. Aí a gente foi, procurou a Aline e fez a avaliação, né? Quando eu vi o relatório do meu filho, eu pensei comigo, eu me senti tão culpada, né? Mãe carrega a culpa sempre. Eu me senti assim, eu pensei comigo, como que eu não vi que o meu filho tava desse jeito? Como que eu não vi, sabe? Como que eu não vi que ele, tipo, que não era natural a forma que ele sentava, né? Que não era natural ele correr daquele jeito, tudo isso, né? Aí eu fiquei assim, ó, nossa, muito, hoje grata, né, graças a Deus. Mas eu lembro que na época, assim, eu fiquei sem chão, porque eu pensei que eu perdi tanto tempo procurando outros profissionais de outras áreas, que a gente, quando não tem conhecimento, pensa assim, não fala, vou levar na fono. E antes da fala tem tantas coisas, né? Exatamente. E a gente vai aprendendo no caminho também, né? A mãe aprende no caminho, né? Eu acho que uma coisa muito importante é tirar essa culpa. Eu acho que o que é muito importante é tirar essa culpa, né? Porque a gente vê que é atual, o reconhecimento da importância da fisioterapia, até nos estudos é muito atual, até para os profissionais é muito atual. Então, imagina para as famílias que estão buscando pelos profissionais. Então, são poucos os profissionais que estão tendo acesso e estão percebendo e que estão mudando essa visão da fisioterapia reabilitadora para uma fisioterapia preventiva e para uma fisioterapia de promoção de saúde. Porque, que nem a gente conversou, né? A criança está correndo. A criança, né? Por que eu vou levar pro fisioterapeuta quando a gente pensa na questão da fisioterapia para aquela criança que não caminha, para aquela criança que não, né? Que tem questões motoras muito graves. Mas a fisioterapia, ela vai ter benefícios também para aquela criança que precisa de organização, né? Que é o caso da maioria das crianças do autismo, né? Que é essa questão da conscientização, de conseguir se manter, que o tônus que a gente estava falando, ele é diferente de força, que isso é uma questão muito também, mas ele tem força, né? Por que tu vai trabalhar força? E aí tem a grande diferença. Fazer força é diferente de conseguir ter um tônus, que o tônus é a gente manter a nossa postura. Então, todas nós aqui, a gente precisa de um tônus para estar se mantendo sentado. E quando o tônus é baixo, essa postura não se mantém, né? Ela desaba. Então, para a criança que tem uma hipotonia, se manter nessas posturas contra a gravidade geram um gasto muito maior. Então, elas buscam estar apoiadas, elas buscam estar em posturas baixas para não precisar estar tendo esse gasto. Só que quando a gente começa a trabalhar e isso passa a ser fácil, que é como qualquer um começa na academia, começa a ser difícil. E depois se torna, essa musculatura melhora, esse tônus melhora. Então, a criança que está sendo trabalhada, ela começa a perceber que aquilo ali não é mais tão custoso. E ela começa a querer explorar coisas que antes ela não explorava. Que eu fico pensando como que uma criança, sempre me passa na cabeça, como que uma criança assim vai conseguir ficar sentada na sala de aula? Não tem, amiga, como. Nem para comer, nem na hora do lanche ali ela vai conseguir se manter sentadinha.
O Matias né? sempre se alimentou de pé, correndo. O Dudu também. De tanto tempo que a gente tentou botar na cadeira, ele não aceitava. Ele ficava 2 minutos e ele queria sair quando ele começou a caminhar. E aí, a gente ficou 6 meses ali tentando, que eu lembro que eu só, digo, cansei. Tá aqui o prato dele, a hora que ele tiver, ele vai comer. E aí, ele passava, corria, comia, passava, corria, comia, e é assim que ele comia. Né? Tipo, porque a gente também cansa, né? A gente não sabe também tudo, né? E eu lembro que eu fiz isso assim, ó, deixei o prato, ele vai comer. E aí o prato dele ficava na tarde inteira, e ele ficava beliscando a tarde inteira, porque eu não conseguia botar ele sentado pra comer. Sempre foi muito difícil. Que é um conjunto, né? Tipo, que nem tu trouxe. Tem a questão sensorial? Tem. Mas a gente... É que acontece que tava sendo meio que tapando os olhos pra questão motora. Porque ela também tá presente, né? Essa falta de tônus também tá dificultando e também leva. Sim. Então, o que se percebe que quando consegue se trabalhar isso, começa a aparecer melhor em outros aspectos. Então, depois, né, eu vou trazer ali também que o benefício não é só motor quando se trabalha. Então, aí tem outro sinal da hipotonia, que a maioria das crianças, né, que estão dentro do espectro, elas têm a questão do pé desabado, né? E o que acontece, né? O pé desabado na criança pequena, ele é normal, porque esse arco ele vai se formando conforme, né, a criança vai fortalecendo essa musculatura. E por isso que é muito indicado a criança pequena estar de pé descalço, caminhar em diferentes superfícies. Só que quando a criança tem um tônus baixo, não ocorre essa formação, né? Essa musculatura não se desenvolve. E aí pensa, tá, mas é só um pé chato. Só que o pé é a base do corpo. Então, se essa base está alterada, vai alterar a posição do joelho, vai alterar a posição do quadril, vai alterar toda a postura da criança. Então, vai dificultando também para a realização de alguns movimentos que exigem coordenação, equilíbrio, planejamento, porque também se torna muito custoso, né? Se essa base não está transferindo o peso da forma que deveria estar. Sim, eu lembro que o Matias, quando a gente iniciou a físio, aí a gente, né, começou a buscar, procurar, se informar, tipo, né, e aí eu comecei a perceber, assim, nossa, ele corre, mas ele não consegue subir uma escada, ele corre, mas ele não consegue ficar sentado, ele, sabe, tipo assim, ele tinha a força, bem isso que hoje eu sei, ele tinha a força, mas não tinha o tônus, né, mas a gente, na época, pensava assim, colocava tudo na caixinha do sensorial, né? E foi indo. Daí, hoje, a gente acaba treinando o olhar até quando a gente enxerga outras crianças e vê, né? Que é uma coisa, assim, que a maioria precisa, né? A Lise fala muito, a médica do Matias, ela fala muito isso pra gente. Para qualquer criança autista, a base é sensório-motora, né? Então, não adianta eu querer ensinar uma habilidade mais refinada se eu não consigo ensinar meu filho a sentar, se ele não tem condições hoje de sentar, né? E isso, assim, infelizmente, a gente não sabe quando inicia, né? Na saga do diagnóstico, enfim, a gente não sabe, né? São coisas que a gente aprende no caminho, né? Sim. Passar? Pode passar. Então, aí, né, com a autorização da mãe, presente, uma imagem lá do começo, né, já tem 1 ano e pouquinho que a gente começou, e que realmente era um tronco que estava dificultando, né, aí a gente entende porque o muito deitar, até aquele bracinho que doía, porque ficava muito tempo em cima do braço, né, e o quanto esse tronco estava dificultando para outras questões. E aí a gente entra, né? Como que vai ter interesse em se relacionar, em ter uma troca, se ele não está dando conta do próprio corpo, né? Já é cansativo ele se manter, imagina direcionar o olhar, porque esse tronco também faz com que o olhar fique mais baixo, né? Ele tem dificuldade até de ver o mundo ao seu redor com esse tronco. E outras questões, né? A gente sabe que o tônus, ele é global, né? Essa hipotonia. Então, a questão da fala também, no momento que a gente desenvolve essa musculatura, facilita o processo também da questão da fala. E nas questões também dessas trocas, né? Posturais e o refinamento dos movimentos.
Então, isso é uma questão, assim, que a fisioterapia tem que se atentar. Ele faz, mas a gente não tem só querer que a criança faça, é como faz, né? Qual que é a qualidade desse movimento? Ele senta, tá, mas como que ele senta, né? Como que essa postura? Não é só esteticamente, a parte respiratória, a parte... Tudo que isso, quando, né, a gente olha para a foto do lado, tudo que isso vai promover para ele se sustentar. Então, não é algo pequeno, não é um detalhe, né? É algo que a partir disso, muitas coisas vão ficar mais fáceis. Então, quando isso melhora, as outras áreas vão ficar mais fáceis. Tanto a atenção, que depois trago ali também. A própria atenção, assim, a gente quer tanto que a criança preste atenção, mas ela não tá conseguindo ter tempo de ter atenção, porque ela tá se esforçando e gastando energia para se manter naquela postura. Imagina o olhar mesmo. O olhar também. Manter o olhar e se concentrar para fazer a atividade que precisa. É quase impossível. Quando o Matias iniciou na físio, ele, tipo... O olhar era 0, né, pra gente, assim, era sempre pra baixo, sempre pra um objeto, ele não tinha trocas de olhar com a gente, ele não tinha. Mas uma coisa muito, muito importante que eu, como mãe, posso falar, que a gente sente falta em muitos profissionais, não na Aline, né, a Aline é maravilhosa, mas assim, o manejo. O Matias, quando era pequenininho, ainda na fase do diagnóstico, ele tinha uma dor no ombro. Ele não sinalizava porque ele não comunicava, mas ele andava assim com o ombrinho caído. E às vezes eu dava um remedinho, parecia que passava. A gente notava porque ele tinha dificuldade de subir no sofá, ele não queria apoiar. Aí uma amiga minha que é TO disse assim, Cássia, leva ele numa físio, eu não consigo fazer ele descer o escorregador porque ele não quer apoiar. Tem alguma coisa. E eu disse, nossa, o que será? Será que alguém puxou ele? Será que aconteceu alguma coisa? Porque dava para notar que era dor, que de fato ele tinha um desconforto. E nós procuramos uma fisioterapeuta, uma profissional que também atende crianças. Tudo bem, marcamos. E eu lembro que eu marquei com o secretário dela e disse, depois no outro dia, ele é autista, tá? Tipo assim. Aí tá, ficou marcado para tal dia. Um dia antes da nossa avaliação, a secretária me mandou uma mensagem, disse assim, olha, a doutora nunca atendeu uma criança autista, assim, então, muito cheia de dedos, assim. E aí eu fiquei assim, nossa, eu acho que ela tá com medo de atender meu filho, né? Eu pensei. E eu disse pra ela, ele é uma criança como qualquer outra, ele não gosta muito de jaleco, tem medo do jaleco, mas ele gosta disso, gosta daquilo. A gente fez a avaliação, ele deu uma choradinha como qualquer criança. Vimos que ele não tinha nada grave, não tinha... Como é que diz? Rompimento, não tinha lesão, não tinha nada. E a gente já tinha avaliação marcada com a Aline. E eu lembro que a Aline me mandou uma mensagem perguntando o que o Matias gosta. Na época, pouquíssima coisa. Eu lembrei, assim, bolha de sabão, né? Uma coisa assim. A Aline esperou o Matias na porta do prédio com bolha de sabão pra gente subir. Então, isso, assim, na hora que o olhar da mãe, assim, tipo, meus olhos, né? Tipo, o pai dele chegou em casa falando também quando eu levava, assim, né? Que no início foi o Carlos, assim. Eu disse, é isso aí. É isso aí que a gente precisa, ó. Uma pessoa que teve o interesse de saber o que meu filho gosta. Ela conseguiu levar o Matias com uma facilidade, né, para uma sala fechada, que era uma coisa muito difícil para ele, né? Na época, assim, ele chorava muito quando ficava num ambiente fechado. Então, eu penso muito nisso, sabe? Na questão do manejo, né? Às vezes, os profissionais querem trabalhar com os autistas, mas nem todo mundo quer estudar o comportamento, que é a base do tratamento deles. Eles precisam saber, entender de comportamento, sabe? E para poder manejar situações assim, para poder prevenir uma crise, né? Porque tem como antecipar as coisas, né? E isso ainda eu vejo que ainda é muito difícil para nós, assim. Assim, a gente sabe que cada criança tem suas individualidades, né? Então, a gente tem que buscar, né, formações que nos dê, e essa questão do vínculo, né, essa questão do vincular a criança, todas as crianças vão ter alguma forma de tu se aproximar.
Então, tu tem que saber até onde é o teu limite e não forçar. E, às vezes, tem uma ânsia do profissional, da família, que esse vínculo ocorra rapidamente. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo que, por mais que demorar um pouco no começo, no momento que vincular, as coisas vão acontecer muito mais fácil. E assim, a gente vê assim, que tem poucos profissionais da fisioterapia nesta área. Primeiro porque fisioterapia na criança já não tem muitos. E fisioterapia, né, direcionada e especializada no autismo tem menos ainda. Primeiro porque os profissionais precisam se desconstruir um pouco, né, daquela fisioterapia de querer resultados imediatos ou fazer uma série, alguma coisa assim. Primeiro que criança já não é assim, né? Qualquer criança a gente já tem que ter uma abordagem de trazer para algo que seja prazeroso, né? Que seja algo que motive a criança, que seja algo que ela tenha desejo em fazer. Para que ela reproduza isso fora dali. Porque não adianta eu querer assim, vamos fazer, vamos subir e descer, mas ela vai sair dali, não vai gostar, nunca mais vai querer subir e descer. Agora, se ela fez com prazer, ela vai chegar, vai ver uma pracinha, vai querer subir e descer, porque ela já viu que ela tem capacidade de fazer aquilo ali, porque ela, né, vivenciou num ambiente protegido e já pode externalizar. Então, o grande objetivo é esse, né? Que o que é feito na sessão possa ser reproduzido em outros ambientes. E eu acho que a grande questão, assim, na fisioterapia é essa necessidade dos profissionais entenderem que não é porque tu atende, né, criança que tu vai atender todas, né, todas as especialidades. E a gente vem, né, nos últimos anos com cada vez mais capacitações, então tu entender qual é a tua linha que tu se identifica, né, e se aprofundar nisso. E eu venho nessa busca, claro que é desafiador pra gente, mas eu acho que antes das teorias vem essa questão humana, né, da gente se colocar ali e se disponibilizar para aquela criança. A gente não tá preocupado com o tempo da sessão, com não sei o quê, a gente estar ali totalmente para aquela criança, né? E para aquela família que confiou, né? O bem mais precioso da vida, que é o filho. Então, acho que começa aí. Me emociona só de ouvir tu falar. Sério, porque assim, é bem isso. É a confiança que a gente coloca na profissional. E assim, a gente, quando... Essa simples pergunta que tu fez pra Cássia, o que ele gosta, é algo tão simples, por mais que ele não gostasse de quase nada, mas ele gosta de bolinha de sabão. Sempre vai ter alguma coisa que o teu filho gosta. E quando a profissional tem essa sensibilidade de fazer uma pergunta assim, porque ela quer trazer o teu filho com mais... que o vínculo se forme mesmo, eu acho tão importante, porque assim, tem muito essa questão, né, que eu vivenciei isso numa clínica, infelizmente, com a Helena, e tipo assim, eu via minha filha como mais um número ali, sabe? A minha filha era mais uma autista na clínica. E quando tu vê esse lado humano, conforme tu foi falando, vai passando um filme na tua cabeça, né? A gente como mãe, assim, passa um filme na cabeça. E tu vê o lado humano da coisa. E isso, pra mim, faz uma diferença. Não é à toa que tu tá aqui, tá, Aline? É que tu foi que convidada, a gente... porque, com certeza, essa parte é o que nos toca muito, porque não adianta um profissional ter muitas formações, muitas técnicas, se ele não tiver o lado humano. Não adianta nada. É que a gente, como família, o que a gente busca num profissional? Obviamente que ele entenda do que ele está fazendo, que ele tenha o conhecimento necessário para aquilo, mas que ele não veja somente o autismo, né? Ele tem que enxergar que atrás, que meu filho está ali, que o Matias está ali, que sim, ele é autista, isso faz parte da identidade, faz parte de quem ele é, mas ele é muito mais que isso. É além, né? E isso hoje essa é a nossa maior dificuldade, porque muitos lugares ainda tentam tratar todos iguais. Autista, não fala, sabe? Tipo, sempre a mesma coisa. E não é. Cada um é único. O olhar individualizado para aquela criança, eu acho que é o que mais, assim, as famílias, assim, a gente
ganha o nosso vínculo de confiança, porque a gente percebe que aquela pessoa ali, ela de fato tá vendo o meu filho, ela não tá vendo o autismo, né? E isso é difícil, Aline, assim, a gente como mãe, a gente corre por vários lugares, isso a gente sabe que é muito difícil. Muitas vezes a gente cai em lugares assim, como a Paty caiu, a gente desperta, a gente vê, só que a gente perde tempo. E é um tempo que a gente não pode perder, né? Isso é muito dolorido para a mãe, para a família, enfim, né? Quando a gente vê assim, nossa, eu perdi aquele tempo porque aquele profissional não estava vendo o meu filho, né? Ele estava vendo um número, ele estava vendo uma cifra, ele estava vendo qualquer coisa, mas ele não estava vendo o meu filho, né? E isso a gente aprende com o tempo, né? Tenta não se culpar, né? A gente vai tentando não se culpar, né? Mas a minha mãe, como diz, né? A minha mãe sempre fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é a maior verdade, porque a gente se culpa por coisas que não é da nossa... que não são nossa responsabilidade, né? Foge do controle. Foge do controle, né? A gente confia muitas vezes no profissional, né? A gente confia, né? E às vezes não, a gente tá no lugar errado, sabe? Né? Mas são coisas da vida também. Quer que passe? Pode passar. Então, trouxe outras imagens para a gente ilustrar de pacientes que eu tive autorização, né, para estar mostrando. E nesse aí, se a gente olhar a boquinha, até a boquinha ficava entreaberta, né? Então, essa hipotonia, ela não tá resumida ao tronco, né? Ela é uma hipotonia de todo o corpinho. Então, a própria parte oral também é afetada. E no momento, né, olha o tronco de um lado e o tronco do outro, né? É questão dessa organização e todo o resto do corpo consegue se organizar. Então, ali, vocês veem que tem os banquinhos, né? Às vezes a gente dá dicas simples para ajudar. Em vez de colocar os brinquedos só no chão, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho que já vai ajudar ele a sair dessa postura mais cifótica, desse tronquinho mais redondinho ali, né? Já vai conseguir retificar melhor. Então, a gente traz essas dicas, assim, que é muito importante, essa troca com a família, né? Vamos tentar subir um pouquinho esses brinquedos, vamos tentar posicionar diferente, para que essa criança vivencie em outros momentos e vá melhorando essa postura, né? E o quanto isso vai favorecendo, então, essas aquisições e a qualidade de vida da criança, né? A barriguinha também dá para ver, né? Como a barriguinha tá hipoativa, como falta, né? Essa sustentação ali. Pode trocar. E esse daí é um outro pacientinho também. Esse daí é um paciente que fez o protocolo intensivo, então foi um resultado de 1 mês. Nossa. Porque o protocolo intensivo, o benefício é esse. O que a gente veria em 4, 5, 6 meses, a gente vê em 1 mês. Né? Então, ele ficou 1 mês fazendo intensivo e a gente já conseguiu, esse ombro totalmente rodado, né? A cabeça bem para frente, assim. E aí, essa organização aí. E nesse paciente específico, a gente conseguiu também uma resposta muito boa de diminuir essa agitação, sabe? De ter mais atenção, porque aí ele consegue se concentrar, né? Ele consegue se organizar de uma forma global. Sim, isso aconteceu com a gente. Isso foi exatamente o que aconteceu com a gente nesse período. O Matias chegou a ir para a escola quando ele era pequenininho, foi desastroso, né? Assim. E eu lembro até hoje, porque tem uma foto da escola onde as crianças estavam, tipo, fazendo yoga, brincando, e o meu filho estava na outra ponta correndo. Ele aparece correndo nas fotos. E aí eu ficava assim, nossa, ele é muito hiperativo, né? Ele não senta com os colegas, ele não faz, né? Enfim, depois acabamos tirando ele da escola. E aí eu fico pensando assim, né? Olha quanta coisa, né, que a gente não estava enxergando naquela época. Hoje, depois de 1 ano, ele voltou para a escola. Lindamente. Porque o desenvolvimento do Matias, o que eu vejo, assim, a questão, assim, de quanto deu certo, né? Hoje ele consegue sentar,
Claro que ele não fica sentado o tempo inteiro, nenhuma criança fica sentada o tempo inteiro, né? Claro que de vez em quando ele corre, às vezes ele pede para sair, ele pede para correr lá fora, porque ele tem as necessidades atípicas, né? Diferente. Mas hoje ele consegue sentar, fazer uma atividade com a professora, ter uma interação com os colegas, fazer uma brincadeira de troca de turno com um colega, que isso é uma coisa assim que era muito, pra mim, assim, ó, era muito longe. Porque quando a gente teve o diagnóstico do Matias, eu lembro, a mãe sempre se preocupa, ai, suporte, que suporte que é, né? Aí 13, né? O que ele faz sozinho? A médica me perguntou, o que ele faz sozinho com autonomia? Nada, absolutamente nada. Ele não come sozinho, ele não toma banho sozinho, ele não faz nenhuma atividade sozinho. Então, vai melhorar? Vai melhorar. Né? Mas hoje é isso. Hoje ele é o suporte 3. E hoje eu vendo assim, parece que a escola, que é uma coisa que agonia muitas mães, era uma coisa tão distante para nós, sabe? E ver ele indo hoje aos poucos, porque ele ainda não fica, né, um turno inteiro, ele ainda não dá conta, mas indo, pedindo para ir para a escola, pedindo para ver a professora, para ver os colegas, isso aí, assim, ó, coração da mãe, é tudo que a gente quer. Porque pra mim, quando eu vi ele há um ano atrás, totalmente disfuncional, né, naquela condição, assim, eu pensei, nossa, eu vi um prognóstico muito ruim, né, eu vi na minha cabeça, assim, um prognóstico muito ruim, eu pensei, ele nunca vai ser independente, ele vai precisar de alguém pro resto da vida, a gente começa a pensar essas coisas e ver o quanto ele conseguiu em um ano, né, por estar, tipo, na equipe certa, com os profissionais certos, assim, sabe? Claro que, né, nem tudo são flores, a gente sabe, mas é tudo que a gente conseguiu alcançar, assim, ó, nossa, assim, eu sempre falo quando eu vejo, assim, eu dando diagnóstico, né, a Lise, que não me escute, que não escute, né, mas é muito difícil a gente ver uma criança autista hoje. Eu olho, assim, com outro olhar, que estou numa sala de espera. Aquele pezinho, aquele sentar, aquele corre-corre. A gente treina o olhar da gente, né? Exatamente. Pra ver e tentar, assim, conversar também. Porque a gente é um grupo de mães, a gente se ajuda muito. Então, a gente também quer que o filho da minha amiga também consiga. Então, a gente, muitas vezes, acaba sinalizando, amiga, de repente vamos fazer uma avaliação, né? Olha, porque eu ouvi de uma mãe isso. Não, ele sentou no tempo certo, ele caminhou no tempo certo. E eu dizia para ela, o Matias também. O Matias também. Tudo que ela me dizia, eu dizia, o Matias também. Pra ver se, tipo assim, olha, vale a pena, sabe? Muda a vida deles, né? É incrível. Eu, assim, antes de ter o Matias, nossa, às vezes eu penso assim, ó, que a gente não dá valor, às vezes, pros profissionais, só quando a gente precisa, né? Tipo, nunca na minha vida me passou pela minha cabeça, né? Que eu ia ter um filho, que ia ser autista, que ia fazer tudo que ele faz, né? E hoje a gente vê assim, meu Deus do céu, o quanto é importante, né? E o quanto, infelizmente, ainda tem tão poucas pessoas, né? Que conseguem lidar com casos que nem o deles, né? Verdade. E quando tu vê as imagens assim do antes e depois, é impressionante, né? Porque é um ano. Esse menino foi um mês. Então tu fica assim, ó, gente, a diferença na vida dele. Na vida dele, na rotina dele. Se não tiver isso, como vai ser difícil? Como vai ser muito mais difícil? Como seria muito mais difícil para o Matias, né? Continua, não vou atrapalhar. Porque eu tô adorando ver essas imagens. Então, aí eu trago 3 coisas que o motor vai impactar, né? Na atenção, e o que a atenção impacta na aprendizagem. Porque se ele não consegue prestar atenção, ele não consegue aprender. Na socialização, porque aí, no momento que ele dá conta do corpo dele, ele começa a se interessar pelos outros. O que o coleguinha tá fazendo, sabe? Exatamente. Começa a poder, a ter desempenho para participar junto, para fazer com os outros. E na comunicação, porque se a gente for pensar lá no início da comunicação, a questão do apontar, ele precisa do motor. E agora o Matias começou a apontar para a bola, que ele adora a bola lá em cima, ele começou a me ensinar a bola. Então, como que vai vir essas questões lá iniciais da comunicação enquanto ele não der conta desse tronco, desse corpo,
né? Exatamente. O Matias, na primeira escola que ele foi, eu nunca vou me esquecer, assim, eles tinham uma pracinha, essas de madeira até, sabe? Que é, aí de um lado tem balanço, no outro lado tem uma escada e um escorregador. Eu fico pensando quanto tempo ele ficou olhando para aquilo lá. Com vontade, Com vontade. provavelmente, de Com participar. vontade. Porque acho que quando deu uns 3 meses de físio, ele conseguiu subir. E acho que as professoras também não se ligaram de tentar ajudar ele nesse sentido de colocar ele lá. Porque ele queria o escorregador, mas ele não conseguia subir a escada. Eu lembro até hoje o dia que ele conseguiu subir, elas me mandaram um vídeo dele subindo e descendo. Ele ria, gurias, ele ria tanto, ria assim, ó. Eu chorei vendo. Ele chegou em casa, assim, ó, com o popô esfolado. De tantas vezes que ele desceu. E aí eu fiquei pensando, nossa, ele queria aquilo ali. Não, é que as pessoas falam assim, ele é autista, ele não tem interesse. Não é, gente. Eles têm interesse, eles não conseguem. Eles precisam de ajuda para conseguir aquilo ali, para se comunicar. Né? Ele não gosta, ela não gosta de tal coisa. Exatamente. A gente escuta muito isso, né? Isso, assim, é uma forma de subestimar os nossos filhos, né? Acaba subestimando ele, porque você diz assim, não, mas ele não quer, ou ele não consegue, ele é autista, ele não consegue. Eles conseguem. Eles conseguem muita coisa. Só que eles precisam daquele instrumento, daquele profissional para conseguir, né? Para conseguir facilitar, né? E porque aí no meio clínico eles podem se testar com segurança, né? A gente está no meio seguro, para quando estiver lá fora, ele ter aquela segurança de que ele já vivenciou aquilo e que agora ele quer se testar. Porque como que ele vai dar o primeiro passo de se testar se ele sabe que, né, que tem essa insegurança? Porque falando da hipotonia, a criança ainda não tem total firmeza para fazer muitos movimentos. Então, ele precisa desse preparo para trabalhar tanto a parte muscular, de tônus, como também a segurança de que ele pode, de que ele consegue. Porque se ele for tentar antes disso, provavelmente vai ser difícil, ele vai desistir e vai ter até medo de fazer de novo. Então, ou vai se machucar e não vai querer mais. Tipo, coisas a gente precisa desse preparo, né? Que nem a gente estava conversando antes de iniciar, né? Eu já escutei muitos de profissionais. A fisioterapia devia ser o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Porque a gente prepara esse corpo, a gente dá esse up e aí a gente já pode deixar para os próximos. Só que acontece que muitas vezes é o último a chegar. E aí, então, se insistiu em coisas que estava faltando algo bem inicial. Que era o preparo desse corpinho. Aí o prejuízo já é bem maior, né, Aline? Na verdade, existe uma crença, então, né? É uma crença em relação à fisioterapia. É mais ou menos isso. É tipo assim, deixa para depois. Ou não se vê como uma prioridade. Porque se a gente for ver o que o transtorno causa, no própria descrição ali, ele traz questões sociais, questões de fala, ele não traz pontualmente. Agora, os estudos mais atuais começaram a reconhecer que precisa de uma avaliação motora e também começaram a colocar no próprio diagnóstico, analisar o motor, porque se sabe de muitos casos que já começa a hipotonia lá no bebezinho. Então, já está sendo um indício, né, a questão da hipotonia desde muito cedo. Mas até então, muito pouco tempo, o motor não estava em lugar nenhum. Eu vi uma profissional da área falando, uma bem famosa, assim, ela falando sobre isso, que provavelmente o próximo DSM já venha com a parte Mas tu vê, não motora. Tá nem no DSM. Não tá. Então, por isso não se culpa, porque tá tudo se atualizando e se vendo a importância. Ali eu trouxe algumas descrições do que é o tônus, né? Essa dificuldade de entender. Então, o tônus é o estado de repouso da musculatura. Então, nós estamos sentadas aqui, mas o nosso tônus tem que estar ativado, senão a gente desaba. E é o que ajuda a gente manter, né, a postura do corpo e os movimentos. E a hipotonia é a diminuição dessa tensão muscular para manter a postura, né, nesse estado de repouso.
E ali também trouxe, né? Que ela leva quando o tônus está baixo, ela leva uma lentidão para iniciar a contração muscular. Então, fica mais difícil, fica mais custoso. Então, muitas vezes, ela acaba trazendo uma fadiga, né? A criança cansa logo no começo e piora a qualidade do movimento. Então, fica aquele movimento mais descoordenado, mais desorganizado, né? Pois modifica o controle e o posicionamento da musculatura. E ele traz também a questão do assoalho pélvico, que as crianças com hipotonia elas vão demorar mais para desfraldar. Um dos motivos pode ser o baixo tônus, porque precisa que essa musculatura tenha controle dessa musculatura. Um dos indícios também para começar o desfraude é quando a criança começa a pular, mas não é só o pular, né? É quando ela começa a ter esse controle de se abaixar para tirar, para puxar a roupa. Isso significa que a musculatura dela está mais preparada. Então, às vezes diz assim, não pulou, não vai desfraldar. Mas é que o pular é um sinal de que aquela musculatura já tá forte. Essa do pular eu nem sabia. O que eu sabia é se amanhecer com a fralda seca, né? Isso era o que a gente escutava, assim. Controle do esfíncter, né? Tipo, seria assim. Mas o do pular eu nem sabia. E aí, já começa por aí, né? A gente, mãe de autista, já sabe que o desfraude não vai ser um processo fácil, né? Porque não é só o motor também, é a compreensão do porquê, né? De ir até o banheiro, da necessidade disso. É um monte de coisa, né? A apresentação acabou, né? Mas agora a gente pode ir conversando, acho que mais um pouquinho, né? Sobre o assunto, sobre... Como que vocês... Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó. Se tu fosse falar para uma mãe, para um pai que tá vendo aqui a gravação, porque assim, ó, a gente entra... Uma mãe que recebeu o diagnóstico agora, tá? A gente entra num mundo tão desconhecido quando a gente recebe o diagnóstico, que é tipo assim, para onde que eu vou? Onde que eu começo? Eu me lembro que, tipo, eu peguei um cartãozinho assim e eu vou ligar para essa profissional aqui que me deram o cartão, porque é a primeira que tá aqui na minha frente. Então, assim, como é difícil, sabe? Tu não conhece nenhuma outra mãe. Geralmente, tu não conhece outra mãe, né? É muito raro. Que tem um filho autista e se conhece, tipo assim, às vezes não tem aquela abertura, né? Para falar e tudo mais. Tu como profissional, assim, sabe? Porque eu lembro muito da minha fase quando eu recebi o diagnóstico e tem, tipo assim, se tu fosse, segue esse caminho aqui, sabe? Dá um caminho, tipo, só pra pessoa, só pra família enxergar uma luz no fim do túnel, sabe? Porque eu gosto muito de saber a opinião dos profissionais certos, que eu acredito, que eu confio no trabalho. Porque, assim, vocês têm, além desse esse lado humano, vocês também sabem direcionar da maneira certa, sabe? Por isso que eu gostaria de saber a tua opinião, tipo assim, eu seguiria esse caminho. Claro que com a tua apresentação já tá meio claro, assim, né? Mas, tipo, uma criança da idade do Matias, da idade do Dudu, por exemplo, de 3 anos, menos até pode ser. Tipo, um caminho, sabe? Uma luz no fim do túnel, assim. Assim, não tem uma resposta simples Nunca né? Em relação ao autismo. E certa, né? Porque o que acontece? Cada criança é única, né? Cada criança vai apresentar necessidades diferentes. Então, o melhor caminho é começar com uma avaliação, né, de profissionais que tenham formação para fazer uma avaliação boa e uma avaliação que seja padronizada, porque ali a gente vai identificar o que está atrasado, né? Ali que começa o que precisa ser trabalhado, né? E buscar profissionais. Eu acredito que uma equipe que esteja bem unida é muito importante para ter essa troca, porque não adianta um profissional tá lá na sala dele fazendo uma coisa e aí daqui a pouco ele vai para outro profissional que faz outra bem diferente e eles não se comunicam, não comunicam a família e não tem a continuidade. Então, tudo vai partir no momento que a família, os profissionais e a escola conseguirem... E é difícil conseguir essa integração, a gente sabe que é difícil. Mas quando isso acontece,
tudo é reforçado. Então, a criança é uma só, não adianta cada um fazer uma coisa diferente. Por isso que eu falo para Cássia, eu quero saber o que o pessoal do ABA está fazendo, o que as ATs estão fazendo, porque surgem oportunidades na minha sessão e não é porque eu sou físio que eu vou apagar a visão se ele está me dando a oportunidade de reforçar o apontar, de reforçar o contato visual. E eu acho que isso fortalece o meu objetivo com ele, fortalece os objetivos porque a gente quer a evolução global dele. Eu falo muito isso pra psico. Eu não tenho como fatiar o meu filho, dar um pedaço para cada um. E cada um fazer uma coisa. A gente tem que entrar num consenso. Hoje tem uma polêmica muito grande, né? Assim, a gente que acompanha, assim, que tem movimentos, assim, de profissionais que dizem assim, não existe fonoaba, não existe fisioaba, né? Não existe... porque a fisioterapia em si já é uma ciência, a fonoaudiologia em si já é uma ciência. Eu concordo. E, de fato, eu sou farmacêutica, as ciências farmacêuticas é uma ciência. E existem os seus ramos. Mas o que eu vejo? Que o profissional que trabalha, que quer trabalhar com autismo, não é ser fonoaba, não é ser fisioaba, é entender de comportamento. É buscar conhecimento, porque... o autismo é um transtorno que afeta o comportamento. Aquele profissional, ele precisa entender de comportamento para não reforçar os comportamentos que a gente não quer, né, que a gente chama de inadequados, né, para ajudar nos objetivos, para que a equipe alinhe, né, para que exista essa troca. Então, assim, a transparência é uma coisa que as famílias buscam muito, a gente busca muito que o profissional seja transparente. E que se ele não concorda, que a gente sabe que tem muitos profissionais que não trabalham com ABA, não acreditam no ABA, ou, né, enfim. Eu acho que é a liberdade do profissional, sabe? Cada um sabe a sua linha de trabalhar, mas ele precisa ser transparente com a família e falar, olha, eu não concordo com o tratamento que vocês estão dando, né? Eu sigo outra linha, eu tenho outro pensamento, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, só que precisa dessa transparência, né? Ninguém tá querendo um profissional, né, tipo, com formação em aba, não é isso. Não é isso. Se tiver aqui, ótimo, porque eu acho que só acrescenta. Eu acho que é só conhecimento, sabe? Tipo, acrescenta. Mas que entenda, que saiba manejar o meu filho, que entenda a base do que é o comportamento, sabe? Para conseguir manter o meu filho dentro de uma sala de terapia, né? Para conseguir trabalhar os objetivos que a gente está buscando, né? No geral, assim, isso é o mais difícil. A gente sabe que é uma polêmica muito grande, né? Tem muita gente falando coisas desse tipo assim, ó. Mas eu, como mãe, vejo que, tipo, a Aline tem um manejo maravilhoso, sabe? Ela consegue lidar com o Matias. E assim, hoje o Matias entende muito mais fácil, se frustra menos, né? Mas ele já foi muito mais difícil, né? Então, assim, a Aline conseguiu no manejo, entendeu? A Aline conseguiu no conhecimento dela. E não quer dizer que o profissional tenha que fazer uma pós em aba, não é isso. Um exemplo muito que eu dou sempre, é muito claro para mim, é a TO do Matias. A TO do Matias, ela não é... ela não tem formação em aba. Ela trabalha em integração sensorial. E não é por isso que ela bate de frente com o nosso tratamento. Ela, né, consegue um trabalho lindo com o Matias também. Então, os profissionais têm que entender que, assim, ó, a gente sabe que o aba é um mercado. A gente sabe de tudo isso. Mas eu acredito muito que não é que o profissional tem que fazer uma pós, tem que fazer isso e aquilo em aba. Não, mas ele tem que entender de comportamento para conseguir manejar o meu filho, sabe? É uma coisa que eu vejo na prática, sabe? É que isso vai interferir cada profissional tem seus objetivos específicos, né? Dentro da fisioterapia tem um objetivo específico a ser atingido. Só que para mim atingir esse objetivo, eu preciso ver essa criança nas necessidades dela e ter esse conhecimento de como acessar, né? E isso vai do que é interessante para ele, porque para mim atingir o objetivo de subir uma escada, eu vou usar o que é reforçador, falando na linguagem do ABA,
para que ele queira fazer aquilo, para que se torne algo prazeroso para ele. Mas, claro, né, o meu interesse na formação do ABA não foi para mim sair aplicando, fazendo, né, a ciência, foi ter conhecimento para dentro da minha formação como fisioterapeuta conseguir atingir meus objetivos, né? Porque é um conhecimento que precisa ali dentro para ser efetiva dentro dos meus objetivos. Né? É para agregar, então é isso que eu vejo. Você não vai ser um profissional que vai trabalhar só, você tem a sua base de formação. E a grande confusão, né? Que às vezes dizem, a aba é uma ciência, né? É uma ciência, então é um conhecimento. Já aplicar um programa de aba é outra coisa. Então se confunde assim, eu sou físio e tenho formação em aba, mas eu não aplico o planejamento ali do aba, eu não supervisiono o aba, né? Porque eu tô com os meus objetivos de físio. Então, se a prescrição é que ele tenha uma supervisão aba, é outro assunto, né? Não é eu como físio que vou resolver. Então, eu vi muito, assim, quando eu voltei de Porto Alegre, porque eu trabalhei numa clínica que tinha as ATs do espaço, a supervisora, e nós, eu fiz o fono, TO, a gente era a área especializada, eram os especialistas. Então, todos os pacientes daquela clínica, eles estavam com supervisão de aba, e eles iam para a clínica fazer as especializadas. Então, nós tínhamos conhecimento, mas a gente não estava aplicando. Quem estava aplicando era as ATs e a supervisora. E nós estávamos acrescentando o que eles precisavam. Então, assim, não é porque, né, tem uma porcentagem alta que precisa de físio, mas nem todos precisam. E por isso que a pergunta é difícil. Porque tem crianças que não vão precisar de físio. Então, precisa dessa avaliação, né, de uma avaliação muito boa para saber o que está precisando, para mandar para os profissionais especializados, e aí, então, se ter essa troca, essa continuidade, né? E que bom se realmente o físio puder ser o primeiro a entrar e o primeiro a sair, e poder passar para outras atividades, né? Que a gente consiga resolver o que está faltando motoramente, e ele possa evoluir com outras áreas. Isso eu ouço muito quando a gente estuda, né? O objetivo do profissional tem que ser a alta do paciente, né? Não pode segurar eternamente aquele paciente, né? Claro que tem casos e casos, mas a gente pensa muito, né? Assim, quanto muitas vezes a gente fica tanto tempo, tantos anos, né? E aí, num lugar só, e às vezes não tem, né, a evolução que a gente queria, né? O ideal é ter o objetivo específico do terapeuta e ter um objetivo conjunto de todos os terapeutas. Isso que às vezes eu sinto falta, sabe? Todos trabalhando para aquele objetivo. Porque aí no momento que todo mundo se unir para aquilo, vai se poder se Essa observar. é a vida ideal, né? Como a gente fala, o mundo ideal. O mundo ideal, Eu fiquei com muita vontade de ficar falando mais sobre o assunto e de ficar ouvindo mais ainda, sabe? Tanto a tua experiência quanto a da Cássia. Infelizmente, a gente tem que terminar, né? A gente já passou do horário. Vocês querem deixar mais alguma mensagem, gurias? Alguma mensagem final que vocês queiram deixar? Podem deixar. Porque, assim, eu vim hoje bem como aluna mesmo. Eu vim muito para escutar vocês, porque eu sou, como eu disse, eu sou leiga no assunto. A fisioterapia entrou na minha vida há pouquíssimo tempo. Então, assim, o Dudu vai começar agora, né? Passou por uma avaliação e vai iniciar. Então, assim, o que eu sei da fisioterapia é muito pouco. Então, assim, quando eu vejo essas imagens e eu vejo a evolução, tanto do filho da Cássia, também do Matias, eu fico muito impressionada, porque é uma coisa contra fatos não há argumentos, né? Então, assim, tu vê uma evolução de uma criança, tu vê que o teu filho também vai evoluir de alguma forma. Então, assim, o que vocês quiserem deixar de mensagem, fiquem bem à vontade, porque hoje eu fui toda ouvidos, assim, e fiquei adorando escutar vocês. Agradecer muito, né, essa oportunidade. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e estou à disposição, inteiramente à disposição, porque precisarem, para as dúvidas que tiverem,
Se surgir perguntas desse nosso podcast, que mandem e que a gente possa estar respondendo. Tu pode deixar teu Instagram, tá? Com certeza, né? A gente, né, tanto a minha página profissional do Espaço da Motiva, que nasceu dessa vontade, né, de estar atuando de uma forma que eu acredito que vale, né, a pena de estar fazendo. Tanto do meu pessoal, eu estou à disposição, né? O motiva.sm e o alinegomes.fr. Em qualquer um, vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer questão. E se quiserem fazer outras, eu estou à disposição para a gente seguir com essa troca, porque eu acho muito rico, sabe? Ouvir as famílias também, para nós profissionais, é muito importante, é muito rico. E vocês também vão, com a vivência de vocês, com a experiência que vocês têm diária, intensa, intensiva, né? Vocês vão aprendendo também muita coisa. Então, essa troca é muito válida. Muito obrigada por esse momento. Imagina, eu que agradeço. Que bom que fechou. Deu certinho, certo. Quando né? é pra Deu tudo ser, certo. as coisas se alinham pra acontecer. Cássia. Aí, assim, ó, pra mim, falar, como eu sempre falo, eu tenho muita coisa pra falar para as outras mães, né? Então, o que eu posso falar é o meu olhar de mãe. É o que eu sempre falo quando alguém me procura para saber, quando alguém recém recebeu um diagnóstico e me procura, porque eu sou uma pessoa que levantei a bandeira e eu digo, aonde eu for, meu filho é autista. Se ele vai gostar no futuro ou não, eu não sei. Mas eu acho muito, muito importante esse espaço de empoderamento deles, das pessoas entenderem que eles estão nos lugares, que o meu filho vai para a escola, que o meu filho vai para um shopping, que ele pode ser convidado para ir numa festa, porque ele vai para uma festa, coisas desse tipo, assim, ó, que eu vejo que falta muito, e eu, antes de ter o Matias, também não enxergava isso, né? Então, eu acho muito importante que as mães façam esse movimento, mostrem os seus filhos, né? Às vezes a gente escuta, né, amiga, coisas do tipo, eu não vou levar ele porque vão olhar. Leve. Deixem eles viverem a vida deles. Claro que você não vai, né? A gente sabe que muitas coisas é a passo de formiguinha. A primeira vez que meu filho foi num shopping, a gente ficou 5 minutos. Hoje ele fica, né, um tempo considerável, ele sabe onde são os brinquedos, né? Ele consegue hoje brincar, ele consegue ir num pula-pula. E aí tem um momento que ele mesmo me guia e vamos embora, e deu para mim. Então eu penso assim, a gente dá... Quando a gente estuda comportamento, tem uma questão que eu ouço muito falar, que é presumir competência. Isso eu acho assim a coisa mais importante para nós. Você sempre precisa presumir que o seu filho é capaz. E o que você vai fazer para que ele consiga atingir aquele objetivo. Você nunca pode desmerecer ou diminuir. Ele é capaz. E o que a gente vai fazer para que aquilo aconteça? E não se culpar, né? Não se culpar, né? Nem, as coisas não são, eu sempre digo, seja o melhor que você pode ser, e é isso, né? Cada um sabe o que é o seu melhor, né? O tamanho do seu amor e como a sua família é, como a rotina funciona, né? Não se culpe por não conseguir tudo, sabe? Ninguém consegue tudo, ninguém é perfeito, e todas nós estamos aprendendo, a gente está no caminho da maternidade, a maternidade em si já é um aprendizado, a maternidade atípica, então, é um aprendizado e um desafio, né? Então, a gente está no caminho do aprendizado e a gente vai errar nesse caminho, não adianta. Então, não se culpe. É isso. Ai, que lindo. Ai, gente do céu. Muito obrigada. Obrigada mesmo, tá? Foi muito, muito importante. Tanto para mim, eu tenho certeza que para outras pessoas também. E que venham mais conhecimento, mais assuntos sobre isso. A minha mensagem, sinceramente, final é muito simples, assim. Eu acho que para que a gente consiga compartilhar esse conhecimento não é nada fácil, não é nada simples, porque qualquer coisa que a gente vá fazer tem um envolvimento, tem um custo, tem tudo, né? Tem o tempo que a gente precisa estar aqui, que a gente não está em casa. Então, assim, ó, a minha mensagem é bem objetiva, sinceramente, sabe? Eu acho que a gente precisa sempre fortalecer umas às outras, principalmente unir mais as mães, os profissionais com as famílias também. E uma das formas é essa, sabe? Quem puder
curtir, comentar, compartilhar, compartilha essa gravação com outras famílias, sabe? Porque não guarda só para si, porque eu acho que essa questão de, tipo, uma competição, vamos dizer, entre aspas, assim, sabe, entre mães, não deve existir. Eu sempre comento isso e eu reforço, porque, assim, não sei o que seria de mim se eu não tivesse conexão com outras mães, me passando conhecimento e me fortalecendo quando eu preciso, quando eu desabo e tudo mais, porque só outra mãe atípica para te entender. Eu acho muito difícil outra pessoa que não vivencia aquilo entender, assim, de forma mais objetiva. Então, o que eu peço é isso, sabe? Para compartilhar com outras pessoas, porque o que a Aline passou aqui tem muito valor. E o que a Cássia falou, a experiência dela materna com Matias tem muito valor também. Então, é só isso que eu peço, sabe? Para compartilhar, porque, como eu já disse, tem todo o envolvimento, tem o tempo, tem o custo, tem o suporte dos guris aqui do estúdio também, porque não tem como tu fazer uma gravação com certo nível se não tiver alguém profissional para te auxiliar, né? Ninguém faz nada sozinho, é bem aquela frase. Não tem como fazer nada sozinho. Então, o Maternando no Espectro não é só meu. Ele é de muitas mães envolvidas. A gente é um grupo... muitas pessoas me perguntam assim, como é que faz para entrar no Maternando? O Maternando é de quem quiser, sabe? Não, quer que eu convide para fazer um encontro, para fazer uma gravação? Só me chama, sabe? Quer participar de algo? Me chama, sabe? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp, tanto faz. É só isso que eu falo. Acabei falando demais, né? Eu falei que ia ser rápido. Mas, assim, só para agradecer mesmo e que a gente dê continuidade para mais gravações, para trazer conhecimento e vivências de outras famílias também. Obrigada. Obrigada.